Olá, boa tarde a todos, graça e paz de Jesus ao seu coração. Afinal, nós somos guiados pelo que vemos ou pela promessa de Deus? No livro de Números, no capítulo 13, a partir do verso 26, nós encontramos registrado um episódio muito conhecido por nós. Está escrito assim: o relatório dos espias que foram enviados em reconhecimento, em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Como eu disse, esse é um relato muito conhecido por nós e que carrega em si lições importantes que eu e você precisamos aprender e exercitar na nossa vida de fé. Quando nós lemos esse relato dos 12 espias que Moisés enviou em missão de reconhecimento da terra de Canaã, a tendência é idealizarmos esse local como se fosse um local intacto e perfeito para os israelitas viverem e habitarem. Porém, quando estudamos com atenção o texto, descobrimos que não foi isso que os espias observaram. De fato, a terra era muito produtiva, um único cacho de uvas precisou ser pendurado numa vara e carregado por 2 homens. Também colheram naquela terra romãs e figos. De fato, como eles descrevem para Moisés, era uma terra muito boa, que manava leite e mel. Mas eles também encontraram na terra os descendentes de Enaque, descendentes de gigantes, e outros povos que lá viviam, como foi descrito aqui. Com isso, nós aprendemos uma lição importante. A lição é que Deus nunca nos manda para lugares ideais, mas Ele nos manda para lugares reais, onde com certeza encontraremos várias dificuldades e desafios, como foi o caso dos israelitas. A diferença está em como encaramos e como respondemos diante dessas dificuldades e diante desses desafios. Todos os espias viram a mesma cena, porém, somente 2 homens tiveram um espírito diferente porque estavam em sintonia com Deus. Nesse momento, precisamos fazer uma pergunta essencial: o que caracterizou a perspectiva diferente de Josué e de Calebe? A resposta dessa pergunta, quando nós estudamos o texto, surge a partir da postura deles diante de 2 fatores influenciadores e negativos que nós extraímos do texto. O primeiro foi o relatório dos outros 10 espias, lembrando que todos eram líderes da sua tribo. E o segundo é a revolta e a murmuração de toda a comunidade israelita, que diante desse relatório negativo dos espias, daqueles 10 espias, começaram a chorar em alta voz e a queixar-se contra os seus líderes, contra Moisés e Arão, dizendo:
Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Números 14, verso 1 até o verso 4. Aqui eu gostaria de, a partir daqui, destacar três perspectivas, três características que diferenciaram Josué e Caleb dos demais espias e que ensinam profundamente o nosso coração. A primeira perspectiva nós encontramos a partir do versículo 8 do capítulo 14 do livro de Números. A certeza de que Deus estava com eles. Olha o que diz no versículo 8, Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Agora lá no versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Essa é a primeira perspectiva de Josué e Caleb. A certeza de que Deus estava com eles. E quando Deus está conosco, a vitória diante dos inimigos é certa. Os grandes obstáculos aqui para Josué e Caleb se tornaram insignificantes a partir da perspectiva e da certeza de que o Senhor estava com eles. E a partir dessa perspectiva nós passamos a encarar as dificuldades e os desafios com a visão correta e centralizada em Deus. A segunda perspectiva deles é a confiança no Senhor. Nós encontramos isso no verso 8. Observe só: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde manam leite e mel. Esses dois homens, Josué e Caleb, tinham essa certeza, essa confiança em Deus, de que não eram eles, não eram a sua força ou as suas habilidades de luta e de guerra que dariam vitória. Pelo contrário, a confiança deles estava em Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele, o Senhor, nos fará entrar na terra. E a terceira perspectiva está ligada com a segunda, e a partir de uma condição essencial: agradar a Deus pela nossa obediência integral. Olha o versículo 9 do capítulo 14. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Josué e Caleb sabiam que a obediência radical ou integral ao Senhor garantiriam a eles aquela vitória e a posse da terra prometida, a terra de Canaã. Mas também nós aprendemos, quando olhamos não só para Josué e Caleb, mas olhamos para a atitude, a postura rebelde dos israelitas, que nos ensinam que quando nós insistimos na desobediência contra Deus, nós pagamos um alto preço. Nesse contexto específico, Deus perdoou a iniquidade e a rebeldia dos israelitas. Porém, como o pecado não fica sem punição, olha o que Deus disse. Números capítulo 14, versos 20 até o 23. Deus disse: eu perdoei conforme você pediu, conforme a oração e o pedido de Moisés, para que Deus não destruísse aquele povo. Eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e desobedeceram, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi, com juramento aos seus antepassados. Ninguém, olha só a palavra de Deus, ninguém que me tratou com desprezo haverá. E eu quero então concluir essa breve meditação nessa tarde de domingo, num texto tão importante da palavra de Deus, dizendo para você e para mim que Deus sempre nos coloca em lugares reais, com grandes obstáculos e desafios pela frente. O contexto israelita era muito específico: deixar a vida de escravidão no Egito e conquistar a terra de Canaã, desfrutar das promessas de Deus. Com certeza o seu e o meu contexto, a sua e a minha realidade podem ser diferentes, mas o princípio bíblico é o mesmo, não muda.
e pode ser perfeitamente aplicável na sua realidade. Podemos não estar no lugar ideal, assim como os israelitas não estavam. Podemos e vamos ter que encarar os nossos desafios e os nossos inimigos bem de perto. Podemos até receber um relatório negativo e desencorajador daqueles que estão conosco. Podemos até ouvir suas queixas e as suas murmurações. Porém, a partir dessa realidade, nós precisamos perguntar: a minha fé e confiança estão centralizadas em Deus ou nas circunstâncias? Eu e você temos sido guiados pelo que vemos, pelas dificuldades que estão diante de nós e que nos paralisam e tentam nos fazer retroceder, ou nós somos guiados pelas promessas de Deus? Lembrando que quando estamos com os olhos somente em Deus, a nossa fé é potencializada e nós podemos viver os propósitos do Senhor, mesmo diante de grandes obstáculos e desafios. Mas quando olhamos para as circunstâncias e para as considerações negativas à nossa volta, a nossa fé e confiança no Senhor perdem a força. E nós corremos o grande risco de perder o ânimo, se abater e morrer no caminho. Que isso não aconteça com você e que isso não aconteça comigo. Mas pelo contrário, sejamos guiados pela promessa do Senhor. E então conquistemos e desfrutemos tudo que o Senhor tem para mim e para você. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe.